Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Momento especial do nosso dia, da nossa semana, quando nós podemos nos reunir para prestar um culto a Deus, fazer o que nós já fizemos, orar, cantar louvores ao Senhor, expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. São momentos de extrema importância para nós, como pessoas, e para nós, como cristãos. Realmente, estar com os irmãos, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse seja realmente um momento muito significativo na sua vida. Cada semana, nós possamos desfrutar dessa bênção que o Senhor nos concede e que realmente o nome do Senhor seja glorificado, exaltado em tudo aquilo que nós fizermos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Tema da nossa mensagem de hoje é a missão da igreja. A missão da igreja em todo o tempo, especialmente nesse tempo que nós vivemos. Efésios 3, de 1 a 13. Ouçam com atenção a palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque só ao lê-la nós somos edificados, consolados, exortados, somos alimentados, ó Pai, espiritualmente. Pedimos agora, Deus, que o Senhor também continue falando conosco, ó Pai. Ó Deus, que esse texto seja vivo, seja aplicado e seja vivido pela tua igreja, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Aqueles que estão em suas casas possam também ser alcançados pelo poder da tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, quero falar nessa manhã sobre a missão da igreja de Cristo. E eu vou dividir essa mensagem em duas. E logo à noite vou dar a segunda parte da
mensagem. O texto é rico, é inesgotável. Nós realmente não podemos tratá-lo nem 2, nem 3, nem 50 sermões, porque a palavra de Deus é viva, né? Ela se renova, ela sempre traz coisas novas para nós. Então, nós queremos abordar esse assunto que eu acho que é de extrema importância para a igreja nestes dias em que vivemos, onde a igreja do Senhor, a sua obra, a sua finalidade, está sendo muito contestada. Para que serve a igreja? Qual o papel da igreja? Por que a igreja existe? Por que nós insistimos em ser igreja? São coisas de extrema importância para nós e para o mundo que nós vivemos. E a Efésios é a carta da igreja. É aquela carta onde nós podemos ver, de fato, a doutrina da igreja em toda a sua profundidade, em toda a sua beleza. E junto com Romanos, ela revela a essência do cristianismo e o lugar central que a igreja tem na obra de redenção que o nosso Deus está executando em Cristo Jesus, desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta gloriosa. Sem dúvida, Efésios é uma carta sublime e vamos lê-la sempre e nunca vamos esgotar o seu conteúdo. No texto que nós lemos, do verso 1 até o verso 6, o apóstolo Paulo, ele se apresenta primeiro como prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante que no capítulo 4, versículo 1, ele repete, dizendo que eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo está preso e ele mostra então, quando diz isso, que ele não está preso ali pela obra dos judeus, nem pelo poder romano, mas ele está preso como preso de Jesus, reconhecendo assim que acima dos poderes humanos está o poder do Senhor Jesus, a soberania de Jesus. Se não fosse por isso, Paulo não seria preso. Aqueles homens não teriam poder para fazer isso, se isso não lhes fosse dado do alto. Então Paulo está aqui expressando que quem comanda a sua vida, quem está no controle da sua vida e no controle da igreja, não são os poderes deste mundo, não são os governantes deste mundo, mas é o próprio Senhor Jesus. E isso é muito importante para nós, nesse momento que nós vivemos em todo o mundo, pensar nisso, que não são os poderosos deste mundo que estão no domínio, mas é o Senhor Jesus que continua reinando, soberano. E Paulo está preso, por iniciativa dos líderes judeus, porque ele estava trazendo uma mensagem nova, um mistério que estava oculto desde a antiguidade. Mas ele diz aqui que agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, e por meio da ação do Espírito Santo. E que revelação é esta? No versículo 6 ele responde: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por causa dessa pregação, Paulo foi preso em Jerusalém. Atos capítulo 21, a partir do versículo 27, vai relatar essa prisão de Paulo, porque ele estava pregando isso, que a salvação era também para os gentios, para todos os povos. E ele foi preso, e no versículo 28 de Atos 27, as autoridades judaicas dizem: este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo. E aí as autoridades romanas o prenderam. Hoje essa pregação talvez já não
cause tanto impacto para nós, porque nós sabemos dessa realidade. Nós somos a prova de que desse mistério que foi revelado. Nós somos os gentios que foram alcançados pela graça de Deus. Então, a maior prova de que essa mensagem de Paulo é verdade, somos nós aqui reunidos. O Evangelho da Graça chegou até nós. Nós somos cordeiros, nós somos membros do mesmo corpo e nós somos coparticipantes das mesmas promessas que Deus fez ao seu povo eleito. Desde o início da história, nós estamos aqui como testemunhas vivas deste Evangelho. Mas naquela época era uma mensagem imperdoável para os judeus, que se colocavam acima de todos os povos, como eleitos de Deus e como aqueles que a bênção é só para eles. E o ensino de Paulo era uma blasfêmia imperdoável. Ele teria que ser morto. No verso 7, eu quero focar agora essa palavra no verso 7, no verso 8. Paulo diz que ele foi constituído ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho é alguém que foi chamado e habilitado por Deus para servir ao próximo, por meio do ensino e da pregação da palavra. Essa é a função do ministro do Evangelho. E é interessante que ninguém pode se constituir ministro do Evangelho a si mesmo. E ninguém se torna um ministro pela ação exclusiva dos homens. E isso se tornou muito comum hoje, nos nossos dias, né? Pessoas que são levantadas, pastor, pela ação humana, por uma ação que às vezes visa o benefício da própria pessoa ou daquele que levanta aquela pessoa. E na verdade, irmãos, a gente fica um pouco abismado, porque ser pastor hoje é um símbolo de status. Pessoas querem ser pastor de qualquer jeito, depois querem ser bispo, ser apóstolo, ser não sei o quê, como se isso fosse título, status, como se isso desse algum poder, alguma importância para a própria pessoa. É impressionante como isso acontece, está acontecendo. Mas quanta diferença quando nós olhamos para Paulo, para o seu chamado, quando nós olhamos para a história da igreja, para o chamado de tantos homens que foram realmente constituídos ministros do Evangelho e foram reconhecidos pela igreja, pelos concílios da igreja, e não se tornaram ministros por si mesmos. E o Dr. Lloyd Jones, pregador muito conhecido, pastor da capela de Westminster, na Inglaterra, no meados do século passado, ele tem diversos livros, e num deles ele diz, olha, a razão da igreja ter tão pouco valor para o mundo moderno se deve em grande parte à sua incapacidade de compreender a origem e o caráter da vocação ministerial. Toda a ideia de ministério sofreu rebaixamento, porque o ministro é um arauto das boas novas, é um pregador do Evangelho. Porque se o pastor, irmãos, não prega e não ensina a grande revelação de Deus sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o ser humano e o seu pecado, sobre o único meio de salvação, que é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ele é um impostor. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa o seu sucesso nas redes sociais, mas se ele está pregando um outro evangelho, ele é um impostor. E precisamos ter esse discernimento. E precisamos ter essa coragem. Não é porque alguém se diz pastor ou qualquer outra coisa e fala bonito, mas se ele não está pregando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
é o impostor. Pregar o Evangelho, irmãos, das insondáveis riquezas de Cristo, significa, antes de tudo, pregar que o Evangelho é Cristo. Todas as riquezas deste mundo e do mundo por vir estão em Jesus. Graças ao mistério da sua encarnação, que jamais poderemos compreender, quando ele assume a natureza humana, se torna um de nós, verdadeiro homem, para trazer a salvação, a libertação, a vida eterna à humanidade caída. Em Apocalipse 1:8, Jesus se apresenta, como eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus. O cristianismo é Cristo. Tudo está nele. E não há nada fora de Jesus. Deus entesoura todas as suas riquezas insondáveis no seu Filho. E tudo que nós podemos receber vem de Jesus. Não vem de outra fonte. E sem contato com Ele, nós não teríamos nada, irmãos. Seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos, como diz o apóstolo Paulo. Fora de Cristo, não há esperança. Esta é a mensagem do Evangelho, é o próprio Senhor Jesus. Aquilo que Ele nos dá, e Ele nos dá muito, é secundário, mas tem se tornado prioritário. Hoje, onde as pessoas estão na igreja em busca de alguma bênção, de alguma prosperidade, de algum bem material, isso vem como consequência de estarmos em Cristo. E não porque seja isso a coisa mais importante para a nossa vida. Por isso, aquele grande brado da reforma, que estamos lembrando agora nesse mês, solos Cristos, somente Cristo. Que coisa maravilhosa, que discernimento maravilhoso tiveram os reformadores ao proclamar só Jesus, só Cristo. E por isso, precisamos nos apegar a isso, irmãos. O texto que nós lemos nos diz que esta riqueza que está em Jesus é insondável. Ela não pode ser descrita. Não pode ser descrita plenamente, nem compreendida de modo total. Porque isso significa, irmãos, que nós vamos desfrutar dessas riquezas aqui e por toda a eternidade. Toda a eternidade. Nós vamos desfrutar dessas insondáveis riquezas que nunca, jamais se acabarão. Serão nossas, em Cristo Jesus. E nós já podemos desfrutar delas, à vontade, já nesta vida. E eu fico pensando, irmãos, o absurdo que é, que não me entra na cabeça quando alguém despreza essas insondáveis riquezas e trocam pelas riquezas deste mundo tão pequenas, tão passageiras, tão instáveis, como acabamos de ler do próprio rei Davi, que confiava nas suas riquezas e de repente ele viu que não tinha nada. É uma loucura quando alguém realmente deixa as insondáveis riquezas de Cristo e troca estas insondáveis riquezas por qualquer outra coisa, irmãos. Uma coisa terrível. Mas nós podemos nos perguntar o que são
essas insondáveis riquezas. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30, Paulo diz: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus se tornou para nós, pela maravilhosa graça de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Uma pequena parte das insondáveis riquezas. Riquezas que você não vai obter em lugar nenhum, mas elas são fundamentais e nós sabemos disso. De maneira nenhuma, riqueza nenhuma nesse mundo seria capaz de comprar para você sabedoria, justiça, santidade e redenção, porque elas estão em Cristo. São riquezas que estão em Jesus e somente em Jesus. E somente por meio da graça de Deus, pela fé nesse Jesus, é que nós podemos desfrutar agora e para todo sempre dessas insondáveis riquezas. Uma passada rápida por cada uma. Sabedoria, discernimento. Estamos vivendo um momento único na história, irmãos. Se você não percebeu, o fim se aproxima. Dá medo. Às vezes a gente não quer. Mas as coisas estão se atropelando. Olhe para o mundo. Olhe para o mundo, para as coisas que estão acontecendo. Olhe. Olha pela luz da palavra. E se prepare. Momento único, em que todas as pessoas, sem exceção, desde o maior até o menor, estão perplexos, amedrontados, inseguros. Não sabem o que está acontecendo e não sabem como lidar com isso. A humanidade está em pânico. Os seus líderes estão perdidos no meio dessa pandemia, que eles não sabem como combater. Te vê cada dia uma coisa nova, diferente, mas que caminha tudo no mesmo sentido, de tirar a sua própria liberdade. E esses homens que comandam o mundo estão perdidos quanto à economia, quanto à política, quanto aos fenômenos naturais, que cada dia se tornam mais frequentes e mais intensos. E todos atribuem tudo isso, essas catástrofes, a um suposto, não estou dizendo nem contra nem a favor, a um suposto aquecimento global. Tudo é culpa de um aquecimento global. A questão ambiental, devido à ação predadora do ser humano, sem dúvida nenhuma, mas nunca atribuem tudo isso à ação soberana de Deus. Quando Pedro diz que tudo que existe está entesourado para ser queimado. E o ser humano está dizendo, está aquecendo, está aquecendo, está aquecendo. Apocalipse vai dizer do sol abrasador que virá sobre a humanidade. Não atribui isso a um Deus soberano que está dizendo, olha, se arrependam, ainda é tempo. Ah, não, a Amazônia que está queimando. E assim a humanidade continua longe, desprezando as insondáveis riquezas de Cristo, irmãos. Por isso, quando a Bíblia diz que em Cristo nós temos sabedoria, nós temos discernimento,
para entender o que está acontecendo. Isso é somente em Jesus. Mas o que acontece? Vemos o mundo desprezando o Senhor Jesus, zombando dele, da sua mensagem. Não querem saber qual é a mensagem que ele traz a essa humanidade. Porque o ser humano mesmo perdido como está, ele se acha poderoso o suficiente para resolver todos os seus problemas por si mesmos, com seu conhecimento tecnológico que nós temos hoje. E a tragédia humana, irmão, só vai aumentando dia a dia. A tragédia humana vai aumentando dia a dia em todos os lugares. E a fome rondando o mundo. Desabastecimento. E mais coisas que estão apavorando cada vez mais as pessoas. Qual é a tarefa da igreja? Nesse contexto, irmãos, a minha tarefa, a sua tarefa, sem dúvida é chamar o mundo caído ao arrependimento e a buscar a sabedoria que está em Jesus. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1. Tiago, 1. Do verso 5 em diante, diz, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que irá alcançar do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O cristianismo não permite essa inconstância, porque o cristão sabe em quem ele tem crido, sabe quem é o seu Deus, sabe que este mundo está designado para um dia em que o Senhor Jesus voltará em poder e glória. Está nas mãos do Senhor, da sua vida, e não na mão dos poderosos deste mundo. Agradeço a Deus, por isso Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo, não dos homens. A insondável riqueza da sabedoria, irmãos, é Cristo. Ela é fundamental para manter a esperança e para manter a saúde física e mental nestes dias conturbados em que vivemos. Será que todos nós já fomos alcançados pela insondável riqueza da salvação que há em Cristo Jesus? O texto de Paulo aos Coríntios diz que também outro aspecto da insondável riqueza de Cristo é a justiça, é a justificação que recebemos dele. E não há nada mais valioso neste mundo do que isso. Para o ser humano morto nos seus delitos e pecados, condenados sob a ira de Deus, do que ouvir Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e foram justificados mediante a fé. Justificados, tornados justos. Nós, pecadores indignos, incapazes de sermos justos, fomos tornados justos pela maravilhosa graça do Senhor. Coisas maravilhosas, irmãos. Por
Por que nós estamos vendo tantas pessoas desesperadas? Colocando a sua esperança nas soluções humanas. Pessoas deprimidas, sem alento, sem ânimo. Pessoas que sabem que um dia vão morrer. Por mais que tentem. Por mais que não morrer, né? Por mais que não pensem nisso. Por mais que se protejam. Um dia irão prestar contas a Deus. Inevitavelmente. Mas aquele que foi justificado em Cristo, ele sabe em quem ele crê. E ele tem certeza de que aconteça o que acontecer neste mundo, o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, o guardará seguro até o fim. Ninguém vai arrebatar aquele que crê em Jesus das mãos dele, poderosas, para guardar até o dia final. Que maravilhosa graça, irmãos. Por que nós devemos temer as ameaças dos poderosos deste mundo? Estamos vendo o cerco se fechando sobre o cristianismo, os valores cristãos. Vemos coisas absurdas sendo propostas, coisas que vão além de qualquer razão, como tentar negar que homem é homem, mulher é mulher. Uma loucura, gente. E as pessoas estão embarcando nessa. Estava vendo lembrei aqui, desse coisa, não sei como é que chama aí no Facebook. É um cara conhecido aí, falando sobre o negócio da Polícia Federal, vocês viram? Pra você tirar passaporte agora, você viu? Não está lá mais pai e mãe. Hein? Jonathan Neumer. Para você tirar um passaporte, está escrito lá. Genitor 1 e genitor 2. E na frente tem masculino e feminino. Então não é mais pai e mãe, você não tem mais pai e mãe. Você tem um genitor que pode ser 2 homens, 2 mulheres, não sei o que mais. E ele revoltado contra isso, a Polícia Federal no Brasil chegou nesse ponto. E isso é o quê? Ataque ao cristianismo, que diz que Deus criou homem e mulher, pai e mãe. Mas Deus nos dá discernimento. Deus dá paz ao nosso coração porque nós estamos justificados. A outra parte das insondáveis riquezas, irmãos, é a santificação. Nós somos constantemente exortados a sermos santos. E o pastor Jefferson falou no início do culto, que quem diz que nós somos santos é Deus. Não é o mundo, não. E nós somos exortados a viver em santidade diante de Deus. Mas como nós falhamos, irmãos. Não há um ser humano capaz de viver em santidade diante de Deus por si mesmo. Por melhor que ele seja, por melhor que ele se julgue, ele jamais conseguirá viver, atingir o patamar exigido por Deus de santidade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi feito santidade por nós, em nosso lugar, nós somos santos nele. Isso é insondável riqueza. No mundo caído, sob a condenação de Deus, escravizado ao diabo, não experimenta esta insondável riquezas de sermos santos. Uma santidade que não é nossa, mas é dele e está nele. Colossenses 1, versículo 22,
diz que Cristo nos apresentará diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se permanecermos na fé. Permanecer na fé. A chave para uma vida santa, irmãos, é permanecer nessa fé bíblica, que um dia nos foi ensinada, nos foi dada, e não correr atrás das pobrezas deste mundo, com seu brilho fulgurante, mas mentiroso. Mas também diz, 1 Coríntios 1,30, que Jesus é a nossa redenção, aleluia. Isso significa que Ele ressuscitará o nosso corpo mortal, irá glorificá-lo. Insondável riqueza que nos é dada em Cristo. O que temer, irmãos, neste mundo caído? O que esperar dessa sociedade adúltera, pecadora, que caminha a passos largos para a destruição final? O que ela pode nos dar, se nós já temos em Cristo insondáveis riquezas? E eu fico pensando como alguém, em sã consciência, pode trocar o evangelho da cruz, com todas as suas implicações e suas dificuldades, mas que conduz à redenção, por qualquer vã ideologia ou filosofia humanista deste mundo. Como pode? E quanta gente se apegando muito mais a isso do que ao evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando nós lemos Romanos 8, versículo 30, nós somos consolados, irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, glória a Deus. É coisa demais, irmãos, é riqueza demais que nós temos em Cristo e às vezes nós desprezamos, não entendemos. Achamos que estar aqui de manhã louvando a Deus, cantando alguns cânticos, é coisa dispensável, é coisa secundária. Não. Estamos aqui simplesmente porque fomos alcançados pela graça e reconhecemos que tudo que somos e temos e seremos um dia está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a sua vida por nós. Deus maravilhoso. O que as pessoas querem mais nesses dias e nesse mundo é viver. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso a morte nos choca tanto. Mesmo sabendo que ela acontecerá. Queremos viver. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas querem apenas manter a vida. Mesmo que não estejam vivendo, querem manter a vida. Não está errado. Mas a vida sem Jesus, ela é extremamente dependente das coisas deste mundo, coisas externas. Quando a pessoa não tem Cristo, ele quer alcançar o mundo, ele quer obter tudo, ele quer ter isso, ter aquilo, tudo fora dele. E às vezes tem tudo, mas dentro está quebrado, arrebentado, morto. Porque essas riquezas interiores, que realmente nos seguram nestes dias, estão somente em Jesus Cristo. E por isso, quando nós vemos hoje, com tantas restrições que nós estamos vivendo,
né? E quando esses prazeres mundanos, estas coisas mundanas são tiradas, são limitadas, são vedadas, as pessoas entram em desespero. Quando há guerras, quando há pandemias, quando há catástrofes, quando há doenças, nada resta para comemorar. Eu fico pensando naqueles habitantes, né, das Ilhas Canárias, lugar paradisíaco, lugar de destino turístico, com praias lindas. Hoje tem um vulcão lá destruindo tudo. Casas, vidas, propriedades. E se aquelas pessoas não têm uma esperança, não tem nada dentro deles, irmãos, imagina o desespero. Imagina o desespero. O que fazer? Como parar aquele vulcão? Não confie nas coisas deste mundo. Porque sem isso, né, o incrédulo, sem essas coisas, o incrédulo perde a sua razão para viver. João 10, famoso versículo, quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A vida verdadeira é a vida espiritual em Cristo, irmãos. É a vida em comunhão com o Senhor, com a igreja, com o corpo de Cristo. Porque nesta vida nós desfrutamos das insondáveis riquezas de Cristo. E fora de Cristo nós não temos nada e não somos nada. As insondáveis riquezas de Cristo trazem para nós paz, esperança, amor, descanso, alegria no espírito, mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. E nós cantamos: não importam as circunstâncias. Será que é verdade? Se nós estamos em Cristo, realmente não importam as circunstâncias, porque Ele está no controle. Paulo diz: eu sou o prisioneiro, mas é de Jesus. Só os Cristos, só Jesus. Portanto, irmãos, essa manhã, vamos ouvir a exortação da palavra de Deus. Há um mundo crescentemente desesperado ao nosso redor. Um mundo que não vê saída. Cada vez mais afundado nos seus delitos e pecados. Mas nós não podemos nos deixar iludir pelas propostas do diabo, que quer que a igreja pregue um evangelho deturpado, um evangelho que pareça mais amigável, um evangelho que pareça mais humano. Um evangelho que trata apenas das questões do dia a dia e tragam paz, né, entre aspas. Querendo que a igreja vá pregar política, que a igreja vá falar sobre a pandemia, sobre o custo de vida. Mas uma mensagem que pode trazer um certo conforto, mas que vai deixar as pessoas exatamente aonde estão, sem Cristo, sem esperança, sem vida. Por isso, a nossa luta grande nestes dias, irmãos, é não nos deixarmos levar pelas pressões que querem que a igreja se torne uma ONG para defender isso ou aquilo. Defender baleia, né, Flávio? Mas a igreja tem uma missão muito maior.
única. E se nós não fizermos isso, ninguém fará. Que é pregar que em Jesus há esperança. E somente em Jesus a salvação. E somente em Jesus a vida abundante, aqui e na eternidade. Paulo diz que nós, como pregadores deste evangelho, chamados por Deus, nós fomos constituídos ministros do evangelho, mediante a força operante do poder de Deus, no versículo 7. Para pregar, irmãos, a este mundo caído, perdido, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que privilégio, que responsabilidade. Não nos deixarmos cooptar pelas pressões deste mundo. Que realmente o Espírito Santo, irmãos, nos encha de ousadia, de coragem, de poder, de amor, para sermos agentes de transformação da nossa sociedade. O que vai mudar essa sociedade, o que vai mudar o Brasil, se é que vai mudar, e eu não sei se é propósito de Deus, porque o Evangelho também é fechado àqueles que o rejeitam. Mas independente do que vamos alcançar, todos queremos um país melhor. Todos queremos um mundo mais de paz e de harmonia. Todos queremos, é anseio nosso humano, que as coisas caminhem bem, que o nosso país prospere. Mas não cabe à igreja querer ditar normas políticas, econômicas, dizer o que eles têm que fazer ou não. Nós temos que orar, buscar, pregar, para que haja conversão, para que haja entendimento, para que a sabedoria que há em Jesus Cristo alcance aqueles que nos governam, para que esse mundo seja melhor e esse país seja melhor. É a função nossa, irmão. Mas quanto nós temos orado por isso? Será que nós cremos que o Evangelho de Jesus é mais poderoso do que as armas deste mundo? Será que nós cremos nisso? Quanto nós temos orado? Quando a igreja se reúne em adoração, irmãos, o mundo celestial, espiritual é abalado. Os poderes constituídos no nosso país, das nações, são confrontados com a oração do povo de Deus, com o louvor do povo de Deus, com a palavra de Deus pregada. Este é o maior poder e é o poder que vai prevalecer. Tudo vai passar, disse o Senhor Jesus, tudo. Mas ele diz, a minha palavra permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos abençoe nesta manhã, meus